Boa noite. Eu já ia dar bom dia, mas é boa noite mesmo. Boa noite a todos. Vamos iniciando, como é de praxe para a nossa casa, iniciando com aquelas recomendações que nós normalmente temos trazido e trazemos. Hoje nós estamos com o companheiro Sérgio Thyssen, fizemos uma pequena modificação para dar a ele um pouquinho mais de tempo, a gente aproveitar um pouquinho mais do tempo dele, né, trazendo para nós das suas reflexões. Então, nós vamos passar um vídeo da casa. Agora eu vou te pedir para ir um pouquinho para lá. Tá bom. Ok, obrigada. Apaga as luzes. Pode botar. Conforme nos trouxe Kardec em Obras Póstumas, através de ações de ordem material, podemos alcançar o objetivo espiritual. Queridos companheiros, nosso Rita, como é carinhosamente chamado, além de nos proporcionar o alimento espiritual através das reuniões públicas, do estudo doutrinário nos diversos cursos, nos passes de tratamento e entre tantas outras atividades mediúnicas, tem também todo um contexto de tarefas inerentes ao mundo material em que está inserido. Para manter nosso Rita sempre limpo e arrumado, com essa ambiência que nos acolhe e tão bem nos faz, são necessárias várias equipes de funcionários de escritório, de limpeza, de som, carro com motorista e também todas as despesas gerais, como contas de água, luz, telefone, internet, manutenção de ar-condicionado, de elevador, entre outras. Apesar do esforço de todos, nos últimos tempos, nossa arrecadação mensal vem sendo menor do que as nossas despesas. E hoje, estamos aqui para te dizer que mais uma vez precisamos de você. Venha se juntar a nós para manter o nosso amado Rita equilibrado também nas suas finanças, para que possamos continuar sempre a desfrutar de toda a sua ambiência acolhedora e fraterna. Seja um padrinho do Rita com a sua doação mensal. As doações podem ser feitas de forma recorrente com cartão de crédito através do nosso site ou na Secretaria do Rita. Mas se você preferir fazer sua doação através de Pix ou transferência bancária, solicitamos que seja acrescentado 1 centavo ao valor mensal. Vamos manter viva a nossa obra. Muito bom, né? Nós estamos com essa campanha, muitos de vocês já... Não precisa. Muitos de vocês já escutaram esse vídeo, né? Porque nós estamos passando o vídeo em todas as nossas reuniões, fazendo esse pedido de socorro. É um pedido de socorro para que a gente possa manter todos os trabalhos da casa como temos conseguido manter até hoje, né? Então, essa doação mensal, no valor que for possível a cada um, no valor que o nosso coração e a nossa importância dá àquilo que nós estamos recebendo, estamos conseguindo amealhar dentro desta casa, né? Às vezes a gente pode e não quer, às vezes a gente quer e não pode, né? Mas aquilo que puder, o que vier de coração, mensalmente, vai nos dar uma projeção de como nós podemos trabalhar. Isso é fundamental, para que nós não tenhamos uma receita menor, maior que a despesa. Ok? Então, fica aqui a nossa campanha, que é super importante. Outra como recomendação que nós fazemos aí no mês de setembro, muitos companheiros, olhando, né, o site da nossa casa, o Instagram, vieram perguntar para a gente: mudaram a cor da casa de azul para amarelo? Eu falei: não mudamos de azul para amarelo. Nós estamos no setembro amarelo, que é o setembro que nos remete, né, a questão da prevenção do suicídio.
E aí eu divido rapidamente com vocês, porque amarelo, né? É mundial esse mês de setembro de prevenção ao suicídio. Ele começou a partir de um suicídio de um rapaz jovem que jogou seu carro contra uma árvore, né, e deixou uma dizendo que aquele ato dele era um ato de deixar a vida. E no seu enterro, né, aquilo foi muita comoção, ele era muito jovem, tinha muitos amigos, e, na realidade, começou daí essa questão do amarelo por conta do carro que ele usou, era um carro amarelo. Então, ficou o Setembro Amarelo, a nossa casa está, de alguma maneira, se colocando dentro de todos esses movimentos, e em outubro vai ser rosa. Em novembro não me lembro mais. Dezembro também tem um. E janeiro é branco, é da paz. E nós vamos, então, trabalhando, né, para que se intensifiquem em nós, como sociedade, esses movimentos, que são movimentos super importantes, né? E aí nós temos a fitinha, tá? Uma fitinha amarela, e é uma fitinha que eu costumo dizer para as pessoas, não é para usar só dentro da casa, não, para usar durante o dia na rua. Aqui a gente sabe o que é. E outro dia uma pessoa me perguntou, que fitinha é essa? Aí eu falei, é de prevenção ao suicídio. A pessoa não sabia. Então, é todo um movimento, né, de nós trazermos este assunto, que é um assunto tabu, normalmente é um assunto tabu. Nós vamos, nas estatísticas, nós vamos vendo o quanto aumentaram os suicídios, né, e isso nos entristece profundamente. Nós temos, tanto em Kardec, em Gênesis, não sei se você vai tratar disso, mas eu vou antes colocar. Em Gênesis, o último capítulo, né, os tempos são chegados, e em obras póstumas. São dois momentos em que Kardec traz para nós que haveria um momento em que muitos espíritos estariam retornando, ainda muito envolvidos nessa compulsão de deixar a vida, porque às vezes se torna até uma compulsão, né? É uma dor tão profunda que muitas vezes... E eram espíritos voltados já com toda essa necessidade. E ele chama a atenção, né, para que poderia haver o aumento de suicídio, tanto de jovens quanto de crianças. Pasmem, nós temos recebido muito pedido para crianças, o que nos entristece profundamente. E uma das coisas que nós gostamos sempre de trazer e de lembrar é que, se de alguma maneira houve essa projeção, né, é como se fosse, vamos dizer, olha, vai haver... Nada é fatal, não existe fatalidade, existem projeções. Olha, se a sociedade continuar nesse movimento, nós com tantos espíritos, com tantas necessidades, e eles retornarem, possivelmente isso venha acontecer, vai depender de nós, como nós estivermos olhando o outro, o nosso movimento de acolhimento, a dor do outro, o cuidado de olhar, de perceber, de sentir no outro, ou, quando é conosco, buscar ajuda. Muito, em muitos lugares. Ok? Então fica aqui essa breve lembrança do Setembro Amarelo, que é de prevenção, né, ao suicídio. Muito importante, né? E nós vamos, então, passar um videozinho ainda, tá bom? Para que nós possamos estar muito atentos àqueles que dividem a vida conosco. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica
e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Para acender a luz. Muito bom, né? É que a gente fique refletindo, é a voz de Rossandro Kingsley, né? Um companheiro que tem trazido uma contribuição muito grande para a doutrina espírita com as suas palestras. E a gente, quem conhece já acompanhou o trabalho dele, sabe? E ele narra a dificuldade que ele viveu no determinado momento da vida dele. E aí é isso. Nós estamos ainda a 5 minutos. Tá? Hoje nós não vamos ter o preparo, a gente pede aqui desculpas à nossa companheira que estava, né, relacionada para o trabalho do preparo, porque vamos dar mais tempo aqui para o nosso companheiro, tá? Para que ele possa desenvolver o seu raciocínio, as suas ideias, as suas reflexões, com um pouquinho mais de tempo. Ok? Vamos então ainda aguardar, ouvindo uma música, serenando o nosso coração, né, buscando, né, dentro de nós mesmos aquilo que nós viemos buscar na casa, abrindo para que a espiritualidade aqui presente já possa começar a atuar em nós. Ok?
Muito bem, vamos então iniciando o nosso trabalho. Inicialmente vamos pedir que desliguem os celulares, tá? Ou então coloquem no modo avião, certo? Para que não tenhamos dificuldade caso ele toque, porque a dificuldade fica conosco, né? A gente fica olhando, não sabe nem como desligar. Então, vamos prestar atenção, ok? Vamos mais uma vez elevando nosso pensamento, buscando colocarmos em nossa tela mental Jesus, amigo, mestre, guia, Senhor. Aqui estamos, buscando nas forças do bem, da paz e da luz os recursos para que a nossa reunião possa transcorrer em harmonia, em paz e entendimento. Que as tuas bênçãos, Senhor, que caem sobre nós ininterruptamente, possam alcançar a nossa mente e o nosso coração, ampliando a nossa possibilidade de compreensão e a nossa consciência, para que possamos absorver de tudo que possa nos auxiliar na nossa caminhada. Que a tua paz esteja em nossos corações e que possamos, em teu nome, iniciarmos a reunião com muita paz em nossos corações, graças a Deus. Conosco, então, o companheiro Sérgio Thyssen. Ele vai falar para nós, como não podia deixar de ser, né, sobre espiritualidade e religiosidade na prevenção do suicídio. Esse é o tema que ele vai desenvolver para nós, aproveitando o Setembro Amarelo de prevenção. Ok? Você quer ficar em pé? Você pode ficar em pé, não precisa ficar sentado aí. Eu só te peço para não ficar muito ao lado lá do coisa, porque senão o pessoal lá de cima não te vê. Claro. Tá bom? Não ficar como? Muito para cá, né? Pode ficar em pé aí, se você quiser, como você ficou no seminário, Sérgio. E só não encosta lá na menina, porque senão eles não vão te ver. Só isso. Muito bem. Muito boa noite para todos vocês. Eu queria agradecer a Regina, agradecer a vocês a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Acho que muitos de vocês não estavam no domingo, onde em agosto nós fizemos um pequeno seminário a respeito de aspectos ligados à medicina e à espiritualidade. Eu gostaria apenas de comentar antes que eu sou médico já há muito tempo, de tal maneira que, como clínico geral, como cardiologista e hoje em dia, de certo modo, como alguém muito ligado aos transtornos mentais, em função, vamos dizer assim, de toda uma demanda, de toda uma busca, uma procura de muitas pessoas buscando ajuda médica, buscando ajuda das instituições espíritas, onde nós temos procurado colaborar. Então, existem inúmeras questões interessantes, relevantes, que nós poderíamos abordar hoje, mas eu sei que a Casa tem procurado, né, em função do Setembro Amarelo, trazer, não é, para vocês, para o público em geral que assiste os trabalhos do Rita, aspectos valiosos sobre a questão do suicídio. Então, eu fiz um roteiro que envolve a ideia de sermos espíritas há muito tempo, porque tive a possibilidade de ter nascido filho de pais espíritas. Então eu ouvia falar de reencarnação, de mediunidade, de espíritos, desde muito pequeno, no dia a dia de casa, né? Veio a medicina, o interesse por ela também meio que desde criança, de tal maneira que eu também me envolvi muito até hoje na área da mediunidade. E nós poderíamos um dia fazer todo um estudo, que não vai ser possível hoje, sobre mediunidade e suicídio. Porque existem questões valiosas aí, talvez hoje
nós comentemos um pouquinho a respeito, deixando uma pequena semente, quem sabe, para amanhã ou depois. Então eu coloquei no título, como vocês podem ver, aspectos espirituais do suicídio e a contribuição, portanto, da doutrina espírita neste contexto, que é uma contribuição muito valiosa. Mas temos um problema. Nós espíritas, neste mundo, somos 0,007% da população mundial. É uma única estatística que nós temos, ou seja, nós somos muito poucos. Nós somos um grãozinho de areia numa praia do Rio de Janeiro. De tal maneira que nós que temos, vamos dizer, acesso aos conteúdos doutrinários espíritas, temos muito para não só utilizarmos esses conteúdos para nós, para aqueles mais próximos da família, da sociedade, do trabalho, do círculo de amigos, porque o risco de suicídio, ele está no mundo inteiro. De tal forma que nós vemos estatisticamente um aumento progressivo do número de casos. É como uma tragédia, uma delas, uma tragédia mundial que é diária, tanto é que nós temos um caso de suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, estamos aqui estudando aspectos da doutrina espírita e as coisas estão acontecendo. De tal maneira, duas coisas, uma espécie de um privilégio de termos os conteúdos doutrinários a nosso favor. Mas nós temos uma responsabilidade que talvez seja única, exatamente porque temos acesso a inúmeras questões altamente relevantes que a doutrina espírita nos concedeu. Desde que, claro, nós estejamos estudando a doutrina espírita, participando dos grupos de trabalho, de divulgação doutrinária e buscando a literatura própria para nos abastecermos. Mas a ideia qual é? Em medicina, né, em termos do que temos no mundo inteiro, há toda uma consciência também. Mas a medicina vai até uma certa altura, não é? Claro que visando a preservação da vida, visando a proteção da vida. Por quê? Porque suicídio é um problema de saúde pública do mundo inteiro, envolvendo pessoas de todas as idades, inclusive crianças, envolvendo todos os 200 países em que a nossa humanidade se distribui, de tal forma que essa é, vamos dizer, uma preocupação mundial. E o Setembro Amarelo, como a nossa irmã Regina trouxe agora há pouco, é um mês de conscientização, como outros meses são para outras questões médicas também. Estamos lidando com a Organização das Nações Unidas, estamos lidando com a Organização Mundial da Saúde, para que saibamos lidar de uma maneira melhor em relação a todo esse imenso desafio que nós temos na humanidade atual. Nós tivemos uma pandemia recentemente, que foi devastadora. Envolveu, de novo, o mundo inteiro. E por causa de aspectos que foram vividos pela sociedade, pela civilização atual, em relação à pandemia, isolamento social, o medo em relação às circunstâncias, porque 21 milhões de pessoas morreram na pandemia, no mundo inteiro. E isso gerou inúmeras questões e muitas pessoas pioraram das suas dificuldades mentais, dos seus transtornos mentais. E muitas pessoas abandonaram a vida em função desta piora clínica quanto
aos seus problemas, vamos dizer, psiquiátricos, psicológicos. Então houve, além de uma acentuação que vinha linearmente crescendo, houve uma piora brusca em relação ao número de casos. A pandemia, mais ou menos, claro, já se foi, pelo menos como ela esteve conosco no mundo, mas o vírus ainda está aí. Mas as dificuldades ficaram, de tal maneira que tudo que nós fizermos de estudos, de pesquisas a respeito do problema do suicídio, e, sobretudo, por sermos espíritas, toda a consciência que nós tivermos, toda a possibilidade de sermos úteis, colaborando com aqueles com quem nós convivemos. Então, existe a questão pessoal, porque apesar de sermos espíritas, qualquer um no movimento espírita no Brasil ou em qualquer nação também pode viver situações em que a ideação, os pensamentos suicidas sobrevenham. E tudo isso ainda é uma preocupação, porque até pessoas que conhecem a doutrina espírita também já se foram através do suicídio. Claro que num número estatisticamente, percentualmente menor. Mas é algo que tem a ver com cada um de nós e tem a ver com os nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos. E nós temos que ter, vamos dizer assim, um despertar, porque nós podemos até salvar vidas. A ideia da escuta, a ideia de querermos ser úteis diante do sofrimento alheio. Chama-se compaixão, empatia, solidariedade. Esses três aspectos, eles estão para todas as questões relevantes dos dramas gerais da humanidade, mas estão como elementos para, vamos dizer, uma contribuição dos médicos, dos espíritas, dos espiritualistas, de todos aqueles que já se sensibilizaram a alguma coisa mais em relação à média. Por quê? Porque ainda no nosso mundo nós temos a chamada tríade devastadora. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, na verdade é uma tétrade, com a indiferença. E essa última questão, ela, vamos dizer assim, pode gerar uma inércia da nossa parte. E nós precisamos deste entendimento, desse interesse de podermos ser úteis, mesmo que modestamente. Mesmo que não sejamos profissionais de saúde, mesmo que não estejamos tão bem enfronhados, mas a ideia da solidariedade, da escuta fraterna, que pode acontecer no banco de uma praça, pode acontecer num banco do metrô, quando alguém pode sentar ao nosso lado e começar a falar a respeito das suas dificuldades. Então, uma ideia para nós é a ideia de que toda vez que nós mesmos ou qualquer um à nossa volta, que nós percebemos que vem comentando e colocando algumas frases que podem sugerir que a pessoa vem pensando em abandonar a vida física, já é motivo para um aconselhamento, de sugerirmos que essas pessoas procurem um profissional de saúde. Porque até algo melhor do que isso, quem pode, vamos dizer, auxiliar, são as pessoas que estudaram essas áreas, sobretudo os psiquiatras, os pediatras, os médicos da adolescência, os geriatras, porque também pessoas idosas estão desistindo da vida. De tal maneira que psicólogos, psicanalistas, em geral os profissionais ligados à área, vamos dizer, dos transtornos mentais. Então, aqui tem 190 slides, brincando um pouquinho. Quando eu falo assim,
A Regina já me conhece, então ela já sabe que é brincadeira. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, são muitas questões interessantes. Mas vamos ver algumas, vamos aproveitar uma espécie de um roteiro e vamos ver um pouco melhor. Acho que era bom nós diminuirmos um pouquinho a luz de cima. Muito bem, então vamos lá. Lembranças oportunas. Obrigado. Nós estamos aqui com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a ideia da hierarquia dos mundos. E por que o nosso problema existe aqui? A Terra não é exemplo de mundo. A nossa humanidade não é típica. Ela é perdão, atípica. Isto aqui é um mundo à parte, se eu tiver uma ideia panorâmica do universo de Deus. Então, não pensemos que o restante do que existe lá fora é a semelhança do que existe aqui dentro. Na verdade, vocês vão ver comigo algumas coisas que os Espíritos nos dizem. Então, nós estamos aqui. Então, aqui, nesta condição, ainda tendo pela frente, vamos dizer, tudo de mais lindo a nos esperar em relação a progresso espiritual, a usufruirmos as coisas mais maravilhosas, tudo ainda está por vir. Mas aqui nós temos questões muito sérias e uma delas é o suicídio. Mas não é a única, e vocês todos sabem disso. Mas a ideia qual é? Enquanto estamos aqui, façamos o melhor possível, no nosso autocuidado, pelo alto amor. Mas, por outro lado, de nada vai adiantar isto se nós não cuidarmos dos outros. Se nós não soubermos ser fraternos e amorosos em relação a todos os demais. Existe, vocês estudaram isso, a parentela corporal. Não é pela consanguinidade, mas existe a parentela espiritual. Nós somos ou não somos irmãos uns dos outros? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tragédia das enchentes, tem a ver conosco. 2.500 marroquinos desencarnaram de maneira traumática há 2, 3 dias. Fora o mesmo número de feridos, quase todos com muita gravidade. Então, nós temos inúmeros convites para que nós despertemos as virtudes que ainda nos faltam. Até por isso, nós precisamos, para que possamos adentrar a perspectiva que está ali à nossa frente de um mundo que vai começar o processo de regeneração. Seguindo adiante, nós tínhamos lembrado naquele domingo que a nossa humanidade ela tem 22 bilhões de humanos. Na Terra, encarnados, nós hoje temos 8 bilhões. Portanto, no dizer de Emmanuel, no livro que é o livro Roteiro, Francisco Cândido Xavier, FEB, um dos livros mais lindos de estudos de Emmanuel, nós vamos à ideia de que somos, ele diz, 22 bilhões de humanos, no capítulo chamado O Grande Educandário. Então, a Terra é um grande educandário, uma imensa escola, mas é também um grande hospital de almas. E, em geral, quem renasce aqui, quem reencarna aqui, somos muito imperfeitos ainda. E por isso que nós estamos vivendo tantas questões de dramas pessoais e de dramas coletivos. Mas sigamos adiante. O que nós estamos fazendo aqui? Reforma íntima, substituição de vícios pelas virtudes. É o caminho, né? Quando vocês estudam o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, há um capítulo dos mais lindos, Sede Perfeitos. E aí vocês vão ter a ideia do homem de bem, que é uma mensagem linda. Fica a sugestão de vocês a examinarem amanhã ou depois. Então, reparem, nós estamos aqui, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, a ideia da prevenção. Por quê?
mesmo que depois as pessoas tenham então cometido suicídio consumado, nós temos ainda muitas questões para examinar, mas o principal é a prevenção, como em qualquer situação médica, não é verdade? Nós não pensamos em prevenir a doença arterial coronariana, o infarto do miocárdio e tantas outras questões, trabalhando o quê? Os fatores de risco, procurando intervir para que o número de pacientes seja o menor possível e mesmo aqueles que adoeçam, não adoeçam com tanta gravidade. Isso é assim para todas as enfermidades, pelo menos as mais relevantes. Então é algo de participe desta campanha. Aqui envolvendo médicos, mas não é para médicos, é para todo mundo, porque todos podemos ajudar, tendo a boa vontade para isso. Essa é uma ideia da Organização Mundial da Saúde. Esse é um impacto para nós, porque 40 segundos é bem menos do que um minutinho. E o dia de 24 horas, quantos minutinhos tem? Quantos segundos tem? É uma questão aritmética, não é verdade? Outra ideia, ainda a Organização Mundial da Saúde, 10 de setembro, FEB, Federação Espírita Brasileira, valorização da vida. Todos os anos, folders, cartazes, postagens, estudos. Por quê? Porque nós temos que ampliar esses horizontes, que são os horizontes de acolhimento. E a ideia também, de novo, do Conselho Federal de Medicina e da área da psiquiatria. Aqui, de novo, Organização Mundial da Saúde. Essa é uma figura para nós. Vamos conversar. Estejamos sensíveis e com a alma acolhedora, para que nós sejamos pessoas comuns que possamos contribuir para evitar, porque um caso que tenha sido evitado é motivo de muita alegria. Porque são muitos e cada um fazendo um pouco, nós haveremos de ter questões muito favoráveis, porque lembrem de uma coisa que até tem a ver com a física, com a mecânica quântica, entrelaçamento quântico. Tudo aquilo de benéfico que for feito por alguém, a humanidade inteira sobe. Qualquer um que se eleve moralmente, os outros todos, nem sabendo do que houve, naturalmente estão como que se elevando ao mesmo tempo. Essa é uma ideia também de Manuel Filomeno de Miranda, que veio estar numa das obras, eu posso comentar depois. Esta é uma imagem que me impressionou muito. Estamos em Washington e a ideia do número de jovens que morreram em um ano. Em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. E foi feita essa imagem, estes são os calçados destas pessoas. Isso não é uma montagem, claro que foi arrumado exatamente para que nós tenhamos uma consciência maior. Eu tinha comentado naquele domingo, talvez vocês lembrem, a ideia de nós estarmos numa altura, 12 de dezembro de 4 anos atrás, falando nas Nações Unidas sobre depressão e suicídio. Por quê? Porque todo lugar que tenha reunião de pessoas, independente do país, das circunstâncias, tudo é benéfico. E aí foi um convite, eu fui lá conversar, mas numa visão espiritualista, que acabou, na prática, se tornando uma visão espírita para quem esteve lá conosco. Na Espanha, a mesma coisa, jornada Sorria para a Vida. Estamos em Madrid falando sobre a mesma questão. Então, a ideia qual é? Que mundo é esse para as nossas reflexões? Um grande hospital de almas, bilhões de pacientes. Dramas individuais e coletivos. O que nós temos aqui no panorama mundial? Guerras, não é verdade? Temos 5.500 anos de história escrita da humanidade.
A história humana, ela é muito mais longa, mas aquela referida e escrita tem 5.500 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. E não pensem que estas coisas não se conectam. Porque as guerras do passado, entre algozes e vítimas, repercutem na nossa vida e muitas vezes na questão que estamos examinando. Epidemias, milhares de doenças diferentes pela medicina convencional. São quase 2.000 enfermidades, se nós incluirmos os transtornos mentais. A ansiedade, a depressão, o autismo, a bipolaridade, o pânico. Transtornos mentais de centenas de milhões. É daqui que vem o suicídio. Pode parecer que não, mas há algo a nível mental, espiritual, que predispõe as pessoas às ideações e planejamentos de abandonarem a realidade, pelo sofrimento em geral que estão vivendo. De tal maneira que, se eu vou e procuro estatisticamente, ontem, 718 mil de 1º de janeiro para cá. Isso é muita coisa, gente. Daí os tais 40 segundos. Seguindo adiante, outro problema tão sério, os abortos induzidos no planeta Terra. Desde 1º de janeiro até hoje, 30 milhões. É a maior tragédia, se eu olho do ponto de vista espiritual também. As doenças e os doentes no mundo espiritual, ninguém liga para o outro lado. Não é verdade? Nós só nos preocupamos com o cotidiano da vida física, não é verdade? Mas e do outro lado? O que existe do outro lado? Doentes, pessoas com as maiores dificuldades morais. Se você lê o livro da Febe, As 7 Esferas da Terra, e você, não só com o Nosso Lar e para onde André Luiz esteve, aliás, André Luiz abrindo um tema para nós, um subtema, o suicídio indireto. Porque vocês lembram, naqueles anos que ele esteve lá embaixo, ele era acusado de suicida. E ele sabia que suicídio direto ele não tinha cometido. Ele morreu no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, por adenocarcinoma de intestino. E aí depois é que ele foi entender isso. Mas a obra Nosso Lar nos ensinou tantas coisas, e mais isto, a ideia do suicídio indireto, que tem a ver com aspectos ligados à alimentação, à dependência química, abusos de substâncias, práticas de risco em função de esportes de determinadas realidades, de tal maneira que tudo isso também é importante, né? De tal forma que os doentes e doenças do outro lado, se uma pessoa desencarna de uma neoplasia metastática, se ela desencarna pelo suicídio ou em função de uma cardiopatia congênita grave que operou, mas não teve o resultado esperado, o sofrimento continua do outro lado. Por quê? Por causa do perispírito. O perispírito não se restabelece prontamente. Então, nós não vamos conversar hoje, mas a ideia de que toda a agressão promovida em relação ao corpo físico para o término da vida, seja qual for o método que a pessoa escolheu, tudo isso deteriora, danifica, prejudica o perispírito junto. Porque perispírito e corpo físico estão, vamos dizer, intimamente relacionados. Não existe como aviltar o corpo sem fazer o mesmo com o perispírito. E é com ele que nós vamos viver na erraticidade, num período entre uma vida e outra, sabe lá com que sofrimento. Vamos adiante. Vejam, isso existe. Já tinham ouvido falar? É uma especialidade médica. Suicidologia. Por quê? Porque é um problema de saúde pública e de questões da saúde mental do mundo inteiro.
Então, há muitos colegas trabalhando tudo isso nas escolas de medicina e em diversos aspectos onde o tema pode ser trazido. Então, eu poderia perguntar o que leva milhares de pessoas no mundo, de diferentes faixas etárias, todas, e condições sociais, todas, a cometerem suicídio. Quem conhece as respostas disso? Mundo de provas e expiações, quem somos, a que viemos, não se conhece o sentido da vida. Lembram os espíritas? Grãozinho de areia. Mas se você interage com outras pessoas e você debate, conversa, dialoga sobre questões um pouco mais transcendentes do que as habituais do dia a dia, você percebe o vazio de entendimento. E é esse vazio que precisa ser preenchido e que muitas vezes é um fator predisponente às ideias suicidas. Muito sofrimento, muitos doentes mentais, obsessão sem diagnóstico. Quem é que sabe o dia a dia da relação entre os desencarnados conosco? Nós espíritas já não sabemos, temos uma ideia vaga. E o restante do mundo? É um problema muito sério, porque isso envolve vidas anteriores, isso envolve mudanças de protagonismo entre algozes e vítimas de questões antigas e os papéis se invertendo na atualidade. Pois bem, consequências de um passado delituoso, ignorância sobre a realidade espiritual da Terra. Outra ideia, frente a esse sério problema na visão médica, como avaliar adequadamente o potencial suicida de alguém a quem nós gostaríamos de oferecer ajuda? Como reconhecer antecipadamente os indivíduos suscetíveis? Há um trabalho de prevenção? Claro que há. Esse é um estudo que nós podemos fazer mais adiante. De tal maneira, psiquiatria, psicologia, psicanálise, psicoterapia, todos os profissionais de saúde se envolvem naturalmente neste tema. Atenção primária em saúde, medicina de família e comunidade. Por quê? São colegas da área da saúde de uma maneira geral, médicos, enfermeiros, atendentes e outros que estão na linha de frente. Nas comunidades, inclusive, mais pobres, onde os dramas sociais são maiores. E dramas sociais trazem consigo a ideação do suicídio. Por isso, esses colegas são da maior importância. Uma ideia para nós: acolher, confortar e esperançar. Vejam, esse é um verbo novo. Nós não usamos essa palavra no dia a dia. Qual é a ideia que está por trás? Trazermos para aqueles com quem possamos interagir aspectos sobre a melhora amanhã ou depois quanto às suas questões da vida presente. Mas tudo isso aqui também é uma ciência. A ideia de pensamento e ideação. Porque aqui é o momento de nós detectarmos sensíveis a essa questão e podermos auxiliar. Porque isso depois vai se traduzindo já em tentativas de suicídio. E na primeira, na segunda ou numa enésima pode haver a conclusão e o suicídio consumado. Então aqui é a hora de nós trabalharmos aspectos espirituais do suicídio, o drama de um mundo de provas e expiações, a literatura espírita sobre o suicídio, como eu vou mostrar sugestões de livros para vocês, as reuniões mediúnicas de resgate individual e coletivo, os centros espíritas, os núcleos espíritas que têm valorizado a reunião mediúnica vão lidar com isto no dia a dia. E existem questões que são de ordem individual e questões de ordem coletiva, mas hoje nós não vamos abordar isso. Dimensões espirituais da prevenção do suicídio.
Queria só lembrar para vocês assim, se nós aqui, com muitas imperfeições e limitações, estamos tratando durante pelo menos todo o mês de setembro deste tema, vocês imaginam os espíritos superiores, os benfeitores da humanidade. De tal maneira que eles estão muito ativos, mas para eles fazerem como seria desejável diante do cenário que temos hoje no mundo, nós temos que ter equipes mediúnicas bem capacitadas, porque eles se valem delas para que os atendimentos e as dinâmicas que eles combinam, tudo seja feito em prol, inclusive, do resgate dos suicidas. Quando a Dona Ivone do Amaral Pereira escreveu mediunicamente o livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, aquele escritor idoso em Portugal, muito conhecido lá, tornou-se cego, ele desenvolve uma depressão importante, numa altura da vida ele comete suicídio. Quando ele chega no mundo espiritual, na obra, ele dá o seu testemunho do que é ter vivido esse drama e onde que ele se encontrava e permaneceu durante todo um tempo, até que as legiões de Maria, Dr. Bezerra e outros o vieram recolher para tratamento num plano mais adequado. Muito bem, então tudo isso existe. Espiritualidade e religiosidade na prevenção. Fazendo uma revisão da literatura médica, hoje em dia, esse é um outro tema para o futuro, existe religiosidade / espiritualidade em medicina. Nós conversamos isso no domingo anterior àquele, se eu colocar num site de busca o melhor do mundo e eu puser espiritualidade, oração, perdão, compaixão, em site de medicina, eu tenho centenas, milhares de pesquisas feitas por médicos do mundo inteiro. Aonde que isso muda a medicina? Aperfeiçoando-a. Então, há uma espiritualização de tudo na área da saúde, mas, sobretudo, da área médica, formalmente. Quem é médico e não conhece estas questões, religiosidade e espiritualidade, está defasado. Porque, para estar atualizado, tem que ter estudado também estas coisas. E religiosidade e espiritualidade tem a ver com suicídio. Porque qual é a ideia? Uma pessoa que frequenta um templo religioso, frequenta uma crença, tem um credo, uma religião, seja ela qual for, ela já tem um pouco menos de ideação suicida. Mas ela tem muito menos de prática do suicídio a ponto dele ser consumado. Então essa é uma outra ideia. Toda vez que nós fizermos algo divulgando questões religiosas e espirituais para qualquer comunidade, de qualquer lugar do mundo, de qualquer viés filosófico ou religioso, tudo é bom, tudo salva, tudo previne. E nós também somos convidados, vamos dizer, a isto. O sentido da vida, viver, é sempre a melhor opção. Não é a ideia? Ainda mais que nós sabemos da imortalidade da alma. Não vai adiantar sairmos daqui e levarmos as nossas dificuldades para o outro lado. Só vamos adiar o nosso projeto de felicidade, de bem-estar, de recuperação, de redenção e assim por diante. Tem muitas questões aqui. Morte intencional auto-infligida. Esse é o aspecto de definição do suicídio. Seguindo adiante. Depressão e solidão estão na base da maioria dos casos. 2/3 dos casos de suicídio consumado eram pessoas com diagnóstico ou sem, mas eram depressivos, tomando ou não medicação. Então, se nós queremos
ajudar, nós temos que estar sensíveis a sintomas de depressão. Porque muitas vezes é sugerindo o tratamento para a depressão que nós estaríamos ajudando na prevenção do suicídio. Lembrando de um mundo onde as almas estão vivendo as suas dificuldades, lembrando do Vale dos Suicidas, lembram do livro? Envolvendo Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes e a Dona Ivone do Amaral Pereira. Não podemos esperar setembro. Por quê? Setembro é para tentarmos uma consciência mais ampla, mas é uma questão de todas as épocas, de cada ano. Estatísticas atuais antes e durante a pandemia, suicídios indiretos, e nós temos isto numa escala inimaginável. Por quê? Porque isso não é tão nítido, não é tão aparente. E as pessoas... Qual é um outro imenso problema de saúde pública? A dependência química. Alcoolismo crônico, uso desenfreado do tabaco, o cigarro comum e vários outros elementos. A ideia de outras drogas. Quantas pessoas desencarnaram por uso excessivo de uma droga ilícita qualquer? Seja o crack, seja a cocaína, seja o fentanil nos Estados Unidos da América, onde americanos estão morrendo todos os dias. Isso é suicídio indireto. Tudo ainda aguardando providências. O espiritismo e a sua importância nesse contexto. Por quê? Quanto mais noções que qualquer um tenha dos postulados espíritas, isso é vacina para a prevenção do que existe de pior. Todas as doenças podem ser sérias e preocupantes, mas o suicídio consumado, a vida física já não existe mais, que é a vida do reencarnado com aquele corpo. Como os espíritas podem ajudar a mudar essa realidade? Transição Planetária e Kardec em obras póstumas. A Regina leu agora há pouco. Vejam o que nós encontramos na Revista Espírita de 1866, em abril, no capítulo da regeneração da humanidade. Ele é muito sério, as palavras são muito fortes, mas talvez seja o melhor no sentido do nosso despertar, conscientização. Desvairados correrão à sua própria perda, provocarão destruições, aqui ele fala no geral da humanidade, que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Seguindo adiante, reparem, e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, ou seja, nunca vistas. É o que temos hoje. 155 anos depois de Kardec, um século e meio. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos, porque viverão suas vidas com muitas dificuldades, e às vezes adoecidos, e às vezes mortos-vivos, no dia a dia do planeta Terra. Pois bem, são esses os verdadeiros sinais. De quê? De transição planetária. Uma sugestão de leitura, capítulo 18 de A Gênese. E vocês vão ver o capítulo, como é que se chama? Os tempos são chegados. E há uma mensagem linda de François Arago, que havia sido presidente da França, desencarnou, e poucos anos ele já era um dos espíritos da codificação. A geração nova. E é ali que, pela primeira vez, nós escutamos a ideia de transição planetária. Portanto, há mais de um século e meio. Para vocês terem uma ideia, por país, olha lá, o leste europeu,
o Brasil em 73º. E no Brasil, vejam como há diferenças estatísticas. E o Rio Grande do Sul é o lugar com maior percentual de casos, juntando toda a região sul e centro-oeste. De qualquer maneira, é apenas um estudo a mais. Mas tudo isso importa. E não importa apenas o Brasil, importa o mundo. Essa história de sermos daqui, nascermos ali, como se isso fosse o mais importante, nós já sabemos que não. Aqui a ideia dos riscos, de novo, e o centro-oeste e a região sul estão avermelhadas porque o risco é o maior de todos. A ideia da diferença entre homens crescendo nos anos e a estabilidade em relação às mulheres e uma diferença razoável estatisticamente em gêneros diferentes. Importante sabermos disso. Qualquer homem com ideação suicida preocupa mais do que as do gênero feminino. Apenas uma questão conceitual. Querem ver questões que nós precisamos lembrar? Suicídio dos indígenas do Brasil, problemas de terra. Quem ia lembrar disso? Suicídios coletivos, fanatismo religioso. Homens-bomba, isso existe, isso é suicídio. Suicídio de jovens por indução de terceiros, internet, celular, tablet. E pessoas sugerindo que as pessoas sejam, se autoflagelem, auto-vitimem. Pois bem, assassinatos seguidos de suicídio, volta e meia nós temos isso, no âmbito familiar, inclusive. Suicídios de médicos. Por quê? Tem acesso a medicamento. E se auto-administram uma droga letal. A droga não é letal, mas na quantidade usada com esta intenção, temos aí essa questão. Então, só para lembrar para vocês, ideação, planejamento, tentativa, conclusão ou consumação. Então, há uma sequência. Nós temos que poder atuar em todas elas. Como? Na prevenção em relação às primeiras, nos dando conta pelo diálogo com as pessoas, interagindo na sociedade, e mesmo depois de consumados, eu vou dizer para vocês, eu recebo todos os dias solicitações de resgate, porque este grupo que nós trabalhamos há décadas, ele também lida com a ideia de buscar aqueles que se foram, tenha sido na semana passada, 5 anos antes, que estão no mundo espiritual nas condições que Dona Ivone, com Bezerra e Camilo Castelo Branco, nos deixaram na obra Memórias de um Suicida. Ou seja, o grupo espírita, mesmo diante das coisas já tendo acontecido, ele pode muito bem e deve capacitar-se para esses atendimentos. Esse é um tema para, quem sabe, um dia nós aprofundarmos. Uma curiosidade, nós não aprendemos sobre as grandes revelações, o decálogo por Moisés no Monte Sinai. Ninguém falava de suicídio. Jesus veio há 2000 anos e ninguém falou sobre isto, porque era uma outra época, mas uma época em que muito do que havia lá existe hoje, mas o drama do suicídio não era conhecido. Nós aprendemos com Jesus sobre os lunáticos, que eram os transtornados mentais, lunáticos que ele cuidou, falando para nós da legião de espíritos envolvidos com o drama da saúde mental de 2000 anos atrás. Mas ninguém falou de suicídio, mas Kardec falou, porque tempos depois o problema se avolumou e, é claro, o Consolador prometido nos ensinando sobre essa questão, para nós sermos ativos e podermos ajudar. Muito bem, toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Ou seja, se eu cuido de examinar o cérebro de uma pessoa com depressão ou de uma criança com autismo, eu encontro alterações em células, em regiões específicas
nos neurotransmissores que nos deprimidos estão em quantidade muito reduzida. Mas tudo isso é efeito. Quais são as causas? É tudo do espírito. De tal maneira que tudo que nós fizermos no sentido da sua valorização poderá resultar em benefícios para as pessoas e, consequentemente, para o planeta, com aquela ideia do entrelaçamento. A ideia de que somos, na verdade, um grande rebanho em que todas as ovelhas são de mesmas características e estão fazendo parte do rebanho de Jesus, em que ele é o divino pastor, que vem tentando nos mostrar o verdadeiro caminho. Seguindo mais adiante, eu estou olhando aquele relógio e acho que ele quer olhar para mim. Ah, então é até às 9 hoje? Não? Significa que eu teria 10 minutinhos? Significa que estamos no final. É o quê? 10 minutinhos? Estamos no final. No final. Então eu só vou mostrar os livros agora, para vocês terem, vamos dizer, subsídios para consultas pessoais depois. Então, lembrando, somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. De tal maneira que a morte não existe. E o suicídio é um processo que adia a nossa felicidade, a nossa recuperação. Consequências espirituais do suicídio: adiamento do processo de recuperação de cada um. O objetivo da vida em um mundo como o nosso. Novos prejuízos morais e físicos, sofrimento de familiares e amigos, danos à psicosfera da Terra, como outras questões, como as guerras e outras geram na nossa psicosfera. E alterando, adulterando a psicosfera, repercute em qualquer lugar do mundo. Até porque a Terra gira. 24 horas mudando. Muito bem, não vamos ver isto, mas como era o anterior, só para vocês terem uma ideia do que temos na Terra. Em azul, em todos os lugares do mundo, a importância da depressão. Em vermelho, a ansiedade, em todos os lugares do mundo. E olha a nossa lista. E aí, em cada região, há pequenas variações, mas reparem que as cores estão em todo lugar. E o que se relaciona com o suicídio? Tanto o azul como o vermelho. Por isso que o número de casos é tão grande. Então, para nós encerrarmos, eu sonhando com 9 horas. Não, ela está me acordando, tipo assim, deixa o sonho de lado. Então, olha lá, esse é o livro mais importante. Então, se nós não temos tanto tempo para fazer a leitura, escolhamos este. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela está participando das nossas reuniões há 40 anos. E ela vai à frente com o Dr. Bezerra quando as questões envolvem o suicídio. Só para vocês terem uma ideia, de uns 4 anos para cá, eu coloco no Facebook, WhatsApp, grupos, quem conhece alguém que cometeu suicídio, me escreva nome completo, idade, cidade. E aí, na primeira vez que eu fiz, foram 550 casos. Numa reunião mediúnica, com uma determinada ferramenta, uma determinada estratégia de trabalho que envolve coisas da física, efeitos de campo. E por causa de uma linda assistência espiritual, com estes 2 espíritos e com muitos outros, nós podemos, vamos dizer, ajudá-los acelerando a recuperação e o resgate daquelas zonas do livro Memórias, que é chamado de O Vale dos Suicidas. Muito bem, essa é uma ideia para nós. Por último, que não é antepenúltimo, esse é lindo, gente. Isso está à disposição na internet. É só entrar no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. É um opúsculo pequeno, com tudo de mais relevante, espírita, sobre o tema. Serve para confeccionar uma aula, um estudo, um debate.
Então fica a dica, em defesa da vida, suicídio não. Outra ideia que é de Gerson Simões Monteiro. Quem é espírita do Rio de Janeiro há mais tempo, ele foi presidente da USERJ, uma pessoa linda e que desencarnou há um certo tempo. E aí ele, ainda encarnado, escreve Suicídio e suas consequências, o suicida no mundo espiritual e ao reencarnar. Muito bem, aqui pela CERJ agora. Almerindo Martins de Castro, de novo pela FEB, sobre o martírio dos suicidas. Tudo isso é ensinamento para nós. André Trigueiro, vocês conhecem todo o trabalho dele de divulgação sobre esse tema. Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Richard Simonetti, outra pessoa linda. O suicídio, tudo que você precisa saber. Claro que já tudo mastigado, no sentido de por alguém que é espírita e que vai nos dando os melhores subsídios para isto. Por último, que seria muito antes do último, mas tudo bem. Conhecem ele, não? Não, né? Depois eu conto. Cada encarnação é como se fora um atalho na estrada da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção, quase um perdão de Deus. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Muito bem, vamos ficando por aqui, quem sabe, não é? Porque aquele relógio, ele fica muito assim, sabe? Participando do encontro, não é, Regina? Então, meus amigos, estas são algumas questões que nós tínhamos escolhido para partilhar com vocês e, quem sabe, mais adiante nós conversamos um pouco mais. Quem sabe em setembro de 2024. Muito bom, né? É muito bom, mas a gente tem um horário. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, enquanto os médios vão se colocando, no momento do passe. E enquanto eles vão se colocando, eu participo a vocês também que a nossa casa tem um trabalho. Toda quarta-feira, em torno do livro Memórias de um Suicida, também no atendimento a esses irmãos que não suportaram a dor, né? E fizeram a opção também de deixarem a vida material. Muito bom, vamos elevando mais uma vez o nosso sentimento, buscando na espiritualidade, buscando todos os recursos necessários, na certeza de que a espiritualidade presente, junto aos médiuns de nossa casa, estarão nos banhando com todos os fluidos necessários, aquilo que mais necessitamos, que possamos, abrindo o nosso coração, receber com alegria as bênçãos que caem sobre nós. Graças a Deus.
chegamos ao final de nossa reunião. E um dos momentos muito intensos do livro Memórias, Camilo fala que ninguém orou por ele. Então, nesse momento, vamos dedicar a nossa oração final a todos aqueles que, não suportando a dor, buscaram sair da vida material através do suicídio. Jesus amigo, eles não queriam, só não suportaram a dor. Por isso, aqui reunidos, entendendo e buscando compreender um pouco melhor a humanidade e o momento espiritual que todos nós passamos, nós te pedimos, Senhor, que esses irmãos possam ser amparados, sustentados, recolhidos pelo teu amor infinito, que cobre a multidão das nossas dores, dos nossos desencontros, das nossas saudades, dos nossos desequilíbrios. Encontre-os, Senhor, para que eles possam sentir um pouco do teu amor, através das equipes espirituais que trabalham em torno dos irmãos. E também te pedimos por aqueles que ainda aqui estão, mas que estão com a ideação, com a vontade, com o sofrimento, que também eles possam ser amparados e que possamos, Senhor, enxergá-los, abrindo nosso coração e buscando ampará-los com uma palavra, com um encaminhamento, com uma esperança. E, de nossa parte, mestre querido, gratidão pura pelo conhecimento da doutrina, que tanto faz por cada um de nós, buscando o entendimento do teu Evangelho, pura ciência de amor, dando-nos a força e a coragem e a alegria de continuarmos buscando caminhar na direção do Pai. E assim sendo, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome das equipes espirituais que em torno do nosso planeta atuam com tanto amor, em nome de Deus, de nossa parte, nós encerramos o estudo desta noite com paz.